Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 54º MaguilaCast, 54º de muitos. Eu sou o Aluno falando diretamente da Galha Cisalpina e eu adorei essa série sobre Skyrim. Bom, aqui é o Guimel falando diretamente da Via Ápia e eu preferi ser crucificado a ver essa série de novo. Por isso que você foi crucificado. Aqui é o Jabulô diretamente de Cotia e pra contar o alarme vexatório e deixar o Guimel feliz, esse programa vai ser uma barbaridade. E salve, Amiki. Aqui é o Bruno. Fui chamado aqui por essa galera bárbara de boa pra gente comentar sobre essa série. Nossa, mãe do céu. Alerta de piada ruim. Ponto vexatório registrado. Você tem um ponto vexatório. Seu merda. O cara conseguiu um alarme vexatório na primeira. Porque eu queria que a série tivesse sido tão boa quanto o meu trocadilho. Bom, no caso, acho que foi. Não, cara, pelo amor de Deus, que série ruim, puta vida. Enfim, tudo bem, vai. Hoje nós estamos aqui pra comentar dessa série lançada recentemente pela Netflix, Bárbaros, que eu julguei que era tipo um Vikings 2.0 e não é realmente muito ruim. Nossa, cara, você trocou a série maravilhosa que o Delcio estava querendo assistir com afinco por essa porcaria aí. Mas vamos concordar que é mais fácil a gente saber falar disso aqui do que sobre aquilo lá. Sobre a Segunda Guerra Mundial. É. Uau, você é o culpado de estar acontecendo, né? É verdade, eu sou. Recadinho. Muito bem, já falou que nós temos para avisar nesta semana. Se você gosta do MaguilaCast e quer ver a nossa produção continuar, você pode acessar lá a nossa página da campanha coletiva do Apoia-se, apoia.se/MaguilaCast, onde você pode conferir as nossas metas mensais, nossas metas de temporadas e as recompensas que você pode resgatar ao contribuir. Quanto mais você contribuir, mais recompensas poderá resgatar. Mas então já falou qual é a forma mais genuína de contribuição para o MaguilaCast. É compartilhando o programa que você gosta tanto para seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, londo, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jeca, catua, canarinho, sabiá, mico-leão dourado, peixe-boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca na velha, velha fiar. Compartilhe com quem você conhece, espalhe o MaguilaCast, que assim você vai estar nos ajudando e muito. Exatamente, já falou, mas lá no apoia.se/MaguilaCast vocês vão encontrar todas as nossas metas de contribuição e as nossas metas mensais, porque nós precisamos pagar os nossos agregadores, precisamos fazer a manutenção e a evolução do programa. E você pode se perguntar, poxa, mas eu escuto o programa de graça. É verdade, para escutar é de graça, mas para manter o nosso feed não é. E lembrando que você pode ouvir o MaguilaCast em vários agregadores, como no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Podbean e outros. E se você que está escutando tem um agregador que escuta com frequência e nós não estamos lá, você pode mandar uma mensagem cobrando-se da gente aonde, Guimel? É óbvio que no @MaguilaCast em todas as redes sociais, no caso Twitter, Instagram e Facebook, onde vocês podem acompanhar posts exclusivos dos conteúdos que vão ser disponíveis do MaguilaCast, inclusive os teasers da semana, que são um pequeno trecho para você se interessar e poder compartilhar com o seu amigo e todas as figuras na qual o Jabolo mencionou, para eles terem uma ideia de como vai ser o podcast daquela semana. Não deixe de seguir as redes sociais do Maguila para ter conteúdos exclusivos e também saber sobre crossovers inéditos que acontecem nessa podosfera. E caso você acompanhe aqui só o MaguilaCast, que é a nossa produção principal, não deixe de acompanhar também os nossos blocos quinzenais, o Rapidinhas de segunda-feira e o Maguila Drops de sexta-feira. Isso mesmo, já bolou sendo Rapidinhas, um programa, como o nome já diz, rápido e simples, enquanto o Maguila Drops é em vídeo no YouTube, linkado com alguns dos nossos MaguilaCasts. Sem mais delongas, fique com o programa. Toca o programa aí, Jabulô do futuro!
gente começar, eu poderia dizer que esse programa aqui, apesar dessa série ser bem ruinzinha, esse programa aqui é um tema legal e um tema que começa mais ou menos onde o Maguila Cast número 30 de Júlio César termina. Nada com Getúlio Vargas? Eu não tinha pensado nisso. Cara, eu fiquei esperando esse programa e puta merda. Esse programa aqui é loucura. Não, porque... Ok. Acaba com essa piadinha de Túlio Vargas e acaba com a minha citação a Chespirito. O que você prefere? A gente acabou o Júlio César. Aliás, a gente não comentou da Segunda Guerra Civil e tudo mais, mas aqui a gente entende que Augusto já chegou no poder, né? Que a série começa no ano 9? Bom, a batalha em si é no ano 9, ano Domini, né? Mas. Maluco, a série aconteceu em uma semana. É verdade. Eu nunca vi uma série tão corrida na minha vida. Sim. É. É porque não fizeram sério do filme lá do Joias Brutas, né, o Alane, mas enfim. A série começa na noite do dia 7 e termina na noite do dia 9. Podia ter chamado o Zack Snyder aí, né, pra colocar um slow motion. Certo, mas período Augusto. Pra quem não sabe o backstory, né, Júlio César morreu. E faz brincadeira, mas enfim. E aí vem Augusto falando, é meu. E basicamente foi isso mesmo, né? Eu que vou brincar agora. Não é só o cara que pode brincar de pula pirata, não. Brinca de pula. Coitado do cara, mano. Muito cedo pra fazer piadinha com isso. Muito Muito cedo, é cedo, foda. muito cedo. Só, Tá só, recente, só 2000 tá anos. recente. Né? Tá recente. Mas enfim, realmente, com a ascensão de Augusto ao poder, toda a estruturação que Júlio César já tinha feito, ou melhor, contribuído para formar a questão da própria identidade de César e para consolidar a questão de Roma como, de fato, uma unidade imperial, acaba sendo transcorrida depois pela própria presença do Augustus como esse imperador que já se mantém com esse posto mais alto. Ele acaba sendo o imperador favorito de Roma, especialmente porque ele é o único que tem uma morte natural, digamos assim. Ele tá muito bem alinhado a gosto do povo, né? Mas Nossa teatro- senhora. Nossa, Oh, não, nossa. depois reclama da minha lá no começo. Mano, já falou, como é que você consegue tomar 2 strikes no mesmo programa, mano? Eu não entendi. Augusto. Nossa senhora, puta merda, tá bom. Ok. Nossa. Eu tô aqui pra isso, né, gente? Tá certo, tá bom. Alerta de piada ruim. Ponto vexatório registrado. Você tem um ponto vexatório. Seu merda. É justamente nesse período Augusto que a gente tem essa consolidação verdadeira do Império, do sentido de César, o sentido mais ainda de Augusto, na realidade, né? Uhum. E que a gente tem o início ali não o início assim, de uma máxima expansão, mas aquele momento ali o Roma passa a ser mais ou menos como a gente enxerga Roma, né? Porque você já tem a Gália de César e o Egito também. E dali pra frente vai ser só maior, né? Exatamente. Que como a gente tinha comentado no programa de Júlio César, eu vou fazer várias referências, pelo menos nesse começo aqui, ao programa número 30. Se você não ouviu, vá lá ouvir. O cara querendo poupar trabalho, Justamente. tá preguiçoso. Não, mas é porque tem tudo a ver, e o ouvinte pode, assim, se conectar com o outro programa. Porque a gente tinha comentado lá que César justamente conquistou a Gália. E a Gália é a França. A Germânia é a Alemanha. Então, e você tem um rio importante no meio. Então, assim, é a continuidade ali das conquistas de César, né? O avanço para a Germânia. Acaba sendo um movimento óbvio de expansão, né? Tendo visto que eles já estavam com essa expansão ao norte, com a situação da Gália, e com a expansão para o oeste, com a própria situação. Alguns conflitos ali perto com a própria questão do território grego, algumas outras anexações que a República Romana acabou fazendo e que o Império acabou aderindo, acaba contribuindo para que tenha essa expansão ainda mais para o norte, dessa vez indo para a região da Germânia, sem um pingo de dúvida. A República não acabou. É verdade, a República ainda não acabou. A República tá viva em cada um de nós. Exatamente. Nossos corações. Eu imaginei agora aquela cena do Bangué do Oeste, quando ele cita o último xerife, todo mundo se levanta, coloca a mão no peito. Sim. Tinha que ser assim mesmo, cara. Enfim, aí a gente vê essa questão do conflito. Como os romanos já tinham, entre aspas, dominado um conjunto de povos que se encontrava como na condição de bárbaro, o outro acaba facilitando para ter já um backstory para interação com outros grupos bárbaros, o que já dá uma ideia sobre como vai ser as dinâmicas que vão implementar nessa época, em questão de como tratar o bárbaro, como ter interações econômicas, etc. Acaba estruturando toda essa questão que vai durar o restante do Império, né? Também pela ideia do Augusto tá fomentando, desde o começo do mandato dele, aquela ideia de superioridade romana. Mais ainda do que a gente tinha com o César e com qualquer outro comandante republicano. Eles acham que eles conseguem conquistar o mundo. Tecnicamente, eles conseguem. Com bastante força de vontade e um mindset correto, você consegue conquistar os seus amigos.
Selo coach. Coach romano. Coach romano. Hoje, vamos pensar em Roma, pelo menos nessa época. Hoje já seria um país grande, vai. Mas na época era um absurdo de tamanho, pelo amor de Deus. Sim. Um único país, né, dominando tudo aquilo, era muito grande. E como a gente tinha falado no programa de Júlio César, aí, ó, de novo, Roma se aproveitava dos problemas que as tribos germânicas, ou celtas, ou seja, qualquer outro grupo que eles queriam dominar, tinham, como os portugueses faziam aqui, né, para conseguir conquistar mais fácil, né? Em vez deles serem unidos, você aumenta as intrigas deles e ganha com isso. Ah, sim. Só que o Roma começa a fazer, a partir desse momento, uma prática que já era meio que usada, mas o Império vai adaptar cada vez mais e melhorar cada vez mais, que é a questão dos amigos de Roma, né? Alguns estados anexados, até de certa forma, né? Você pode considerar essa relação. Você tinha alguns estados anexados que tinham uma certa autonomia e tal. A Roma escolheu um representante da etnia local pra presidir sobre o aval de Roma e tal. Tinha toda essa questão, sem pingo de dúvida. Amigos de Roma tem muito nome de um clube de uma criança de 10 anos, sabe? Ou de um clube de pagode. Melhor ainda. Gostei mais do pagode. Isso acontece até com um território que, nessa época, acho que já é a própria província palestina, né? Isso no interim anterior, né? Tipo, anterior não, nesse período mesmo. O Herodes, por exemplo, era um amigo de Roma, né? Na época da Guerra Civil, o rei dos... Não é os mouros, é os berberes lá, não lembro mais o nome deles. Também era um deles, né? Então você tinha essas figuras de liderança local que o Roma usava pra facilitar justamente que era um tamanho gigantesco, né, de império. Até você mover a Legião X pra tal lugar, depois a gente vai ver que realmente não vai dar tempo, né? Exatamente. Realmente. Colocou o embaixador em cada império e falou, cuida daí, parceiro. Os governadores prefeitos, né, no caso. Que é uma estratégia bem inteligente, se você for parar pra pensar. Essa figura emissária de Roma pra manter a presença relativamente forte e tal. Consegue se imaginar como isso aí acaba tendo um efeito forte na questão de manter o domínio durante um certo lugar. Pena que acaba declinando, inclusive, no Oriente Médio mais tarde. Mas enfim, isso aí é papo para outra hora. Não, mas na Germânia também declinou. Quando você tem muitos povos separados, com identidades um pouco diferentes, já fica mais difícil empenhar essa estratégia de você ter um representante local. Ah, não, mas falando da série por um breve momento, como eu queria que essa série tivesse sido um pouco mais breve do que ela foi. Mais ainda? Ah, cara, se era pra ser corrido, faz em 3 episódios. Faz em um. Exato, faz um filme. Faz um filme, exato. Esse é um exemplo que a série até passa bem. Essa ideia de que os romanos, eles se sentem muito superiores, né, muito invencíveis. Ou até dessa questão mais política mesmo, dos amigos de Roma, enfim, de Roma, buscando, entre aspas, enormes, aqui na série não fica muito bem isso, né, mas esses aliados locais, né. O Segestas, até uma hora lá na série, ele fala, Roma precisa de homens como eu. Traidor desgraçado. Mas até aquela cena lá do próprio treinamento do Armínio, que ele chega lá, então o lobo vai destruir o mundo. Aí o Varus já chega e fala, não, um lobo não pode destruir o mundo, mas apenas o exército de Roma consegue. Essa cena foi uma das poucas boas da série que eu achei. A série tem 5 cenas boas. Tem momentos. Se fosse um videoclipe, só que essas cenas ia ser perfeito. Realmente. Já compila tudo no vídeo de YouTube que vai dar mais certo. Exato. Mas que barbaridade, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, meu pedido pra voltar. Vamos entrar numa coisa aqui que vai ser bem de escola, na verdade. O nome da série é o quê? Bárbaros. Podia ter tido um pouco mais de... Até ok, mas tudo bem, vai. Tudo bem, mas tudo bem. Esse nem é o pior problema da série, de longe não é. Mas, então vamos lá, o que são bárbaros para os romanos? Bárbaros pega da definição grega, que tem a mesma nomenclatura que é bárbaros, acaba sendo derivada da interação dos gregos com figuras que não falavam grego. Então, por isso, como a linguagem deles era... Aí acabou pegando essa nomenclatura para nomear pessoas que eram externas à cultura grega, que isso acaba sendo, obviamente, levado pra cultura romana. Não tenho o que falar. Pega um tom pejorativo, né? Justamente que os gregos já assumem o tom pejorativo, e aí os romanos pegam e, extrapolam. Naturalmente. Exagero é o sobrenome de Roma, né? Exatamente. Eu realmente tenho uma confusão com isso. Na época de Roma, na época da série, vamos se pautar sempre na época da série. Então, os gregos, eles eram bárbaros? Cara, dentro desse contexto, eu acredito que não, porque se eu considerar a própria questão de educação romana por si Você só... aprendia primeiro grego e depois romano. Latim, né?
Romano é foda, mano. Latina, pelo amor de Deus. É, Romano foi foda. Realmente com relação a isso, a própria questão das derivações que os romanos acabaram abstraindo dos gregos, cara, que eu acredito que os gregos, nesse caso, acabaram não sendo considerados como bárbaros pelos próprios romanos, cara. Pelo menos não nesse sentido. Não, e tipo, a gente tem toda a questão da própria religiosidade, né? Que os caras basicamente roubou os deuses gregos. Exatamente. Eu lembro que tem até uma cena que o Arminio tá explicando um pouco sobre a religiosidade romana pra Tusneldo, né? Tusneldo o nome, né? A mulher lá. Exatamente, é mulher lá. Aquela lá. Calma. Não foi bem robô, bicho. Não foi bem isso aí, não. Eles têm que colocar a sua dose de regionalismo, que foi tipo uns 20% pelo menos. Calma aí. Só trocou o nome. Você pedir a lição de casa pro teu amigo? Não, vou copiar, não. Cara, mas tem uma coisa positiva dessa série, em algumas questões estéticas, até outras que eu vou talvez comentar mais à frente, mas a questão da paleta de cores da série é uma coisa interessante. Porque normalmente essas paradas de Idade Média, mundo antigo e tal, é sempre aquela cor cinza tal, não sei o que. Ali você tinha muitas cenas escuras, você tinha. Mas assim, você via as cores das roupas, as cores dos bárbaros eram mais vivas, dos romanos eram bem mais vivas, né? Um vermelho bem forte, o púrpura presente. A paleta de cores está bem mais presente do que normalmente ela é nesse tipo de coisa, né? Que é aquela cor cinza, mas parece que o mundo é uma bosta. Isso foi um ponto positivo, eu acho. A paleta de cores sim, mas quando você leva um pouquinho pro costume design ali, o negócio começa a pecar de novo. Sim. Fala do capacete? O capacete, nossa. Pô, mas eu achei o capacete maneiro. Primeira vez que eu vejo aquele capacete de centurião, a cabeça do cara parece um tic-tac, mano. O capacete de um elfo romano não sobe tanto. Sim, é verdade. E aí, nas mesmas cenas, você tem, tipo, legionários com os capacetes certos. Tipo, não era difícil você arranjar um bando de capacete historicamente certo ali. Cara, mas assim, uma coisa que eu achei maneiro é porque normalmente quando se mostra o alto oficialato ali dos romanos, eles estão sempre com aquele capacete ali meio oplita, sabe? Que é um negócio até meio chapado normal. Ali eu achei bem maneiro que você tinha um maluco com a cabeça de leão, você tinha outro com aquelas penas assim, em arco. Deixa menos característico, talvez, tipo, daquilo que a gente nisso eu concordo. Eles mandaram bem nessa parte, assim, de deixar menos uniforme também, porque apesar do exército romano ser um exército uniforme, ele tinha, os soldados, eles financiavam a própria armadura, eles escolhiam o que eles queriam usar. Tanto que tem horas que você vê soldado com aquela lórica segmentata, com túnica branca, com túnica vermelha, o cara colocou um detalhe no elmo dele, o outro cara, o elmo tá sem detalhe, isso eu achei da hora. Não, sim, isso é bem interessante de fato, Bruno. Eu achei só uma coisa bizarra, cara. Agora você falou também do costume. A questão dos bárbaros, cara. Todo bárbaro naquela série usa calça. É verdade, isso foi uma parada. Os germânicos usavam calça? Eu acho que eles chegavam a ter calça, porque os romanos tomaram as calças da Gália e da Germânia, o costume de usar calça. Justo. É um clima frio, eles não podem ficar andando de toga ou de túnica o tempo todo. Lá pra fora. Exatamente. Até o design dos bárbaros, pelo menos em batalha, eu achei mais legal também. Porque, normalmente, quando a gente vê, né, a gente tem aquela visão mais romântica do século XIX, que é um bando de homem barbudo e com uma full plate e tal. E ali não, maluco, eram uns caras tribal mesmo. Tipo, maluco pintado da cabeça aos pés, pelado. Eu sei qual é essa imagem de barba que você tá pensando. É assim que o meu Fusca anda! Exatamente. É esse mesmo. É assim que ele vai E falar! apesar de Gladiador ser muito bom, ele tem os bárbaros ali, tá, tipo, mano, pau a pau com os romanos em, tipo, armadura e tal. Não que eles não tivessem pau a pau com os romanos em termos de armadura. Eu diria que os bárbaros, eles tinham já a tecnologia, por exemplo, para fazer malha. Justo. Isso faltou um também. pouquinho, tipo, mostrar que eles também podiam colocar um pouco mais de armadura no corpo, porque eles colocavam mesmo. É que na série deu a entender que o que eles tinham de mais avançado foram roubados dos romanos, né? Não, eu entendi que eles estavam no momento que tava todo mundo passando fome. Quando você tá passando fome, você não consegue fazer grandes coisas. Pois é, realmente, acaba aparecendo isso aí bastante. E eu gostei, assim, de ter essa representação mais tribal deles, sabe? Pelo menos em batalha, assim, do corpo pintado, os caras berrando e correndo pra frente, tá? Uma parada bem mais, assim, bem mais indígena do que aquela coisa muito mais romântica do soldado que parece mais medieval do que antigo. Sim. Ficou bem o meio termo, né? Entre o soldado da Baixa Idade Média e o soldado celta, né? Em questão de vestimento. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, pô, essa pintura, será que
era tão assim também, porque os celtas eram, mas tinha uns caras ali que estavam meio... Mas, certo, de qualquer forma eu achei maneiro essa representação mais indígena dos bárbaros, porque de verdade eles meio que eram mesmo. Tinha algum padrão a se seguir naquelas pinturas ou era, tipo, só intimidação mesmo? Porque eu lembro que tinha uns que tinham o corpo inteiro pintado, algumas só com algumas marcas. Então, ali, pelo que eu percebi, o padrão ali foi meio cultural, assim, tipo, cada tribo tava se pintando ou se portando de um jeito diferente. Mas eu acho que o padrão que eles deviam seguir era um negócio mais religioso, tipo, talvez uma pintura pra proteção, pedindo pros deuses pra não morrer em batalha, alguma coisa assim. Estilo Ward, né? É, exatamente. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Mais importante ainda do que entender o que são bárbaros é entender o que são os germânicos, né? Que germânico também foi um termo genérico que os romanos deram, né? Pra quem vivia na Germânia. E é até engraçado que tem uma parte lá acho que nos primeiros episódios, que o primeiro rei lá deles, ele fala assim, a gente é germânico. Aí o outro, quem falou que a gente é germânico? Aí ele, os romanos. Isso é genial. O que você tá chamando de germânico, seu germânico? Que de verdade, assim, ok, eles não eram um povo único, mas meio que eram, né? É igual você chamar todo brasileiro de paulista. Eu tava pensando no programa, eu tava pensando justamente. É um paulista e um mineiro, eles são fundamentalmente a mesma coisa, mas eles vão falar que eles são diferentes. Exatamente. O que aquele personagem é bem chato, né? Que ele era pra ser o vilão 2.0 ali por parte dos mocinhos. O Segesta? Não, o outro. Ah, tá, o Rei. Isso. O careca barbado lá? Não, o cabeludo. O Cadê Minha Esposa? Cadê? Obrigado, agora sim, cadê minha esposa? Nossa, ele é muito chato, ele tá muito largado. Esse personagem né? é muito chato, Sim. tipo, mano. Não, velho. Ele só serviu como o Deus Ex Machina ali pra jogar a galera, tipo, em situação de problema. Então, cadê minha esposa? É, E tudo exatamente. se resolveu em 5 minutos. Cavalaria romana chegou, tá ligado? Beleza, eu vou embora. Understandable, have a nice day. Foi Exato. literalmente a cavalaria chegou, né, Vi? É verdade, né? Foi literalmente a cavalaria que chegou pra salvar o dia. E nem no final, tá ligado? Tipo, era pra ele dar um plot device ali, tipo, eu vou embora, vou levar meus homens. E assim, de verdade, ele ficou quantas horas? Tipo, batalhas duram. Essa batalha demorou, tipo, 3 dias. Ele ficou quanto tempo ali esperando? Foram 5 dias de batalha. Então, tipo, mano, por isso que na série parece que é 10 minutos. Não vou, ele deu uma mijada ali no troco, né? Tá fazendo nada, não, vamos lá. O cara tá ganhando, hein? Vamos lá. Né? Não. Tem que pagar as contas, PVA tá vencido, mas vamos lá, batalha. Mas a gente pode considerar que os germânicos, porque germânico é uma parada que até pouco tempo atrás, por exemplo, eu achava que os celtas eram germânicos também. Me espantei quando descobri que não eram. Porque os germânicos, eles são um grupo... Um dia seria muito legal, inclusive, a gente fazer um programa sobre isso, né? Sobre a grande marcha, a grande migração, a grande conquista, ou simplesmente os caras andando, os indo-europeus. Os caras andou até ali, até lá. Os caras andou pra muitos lugares. Cara, pior que quando você falou, tipo, os caras andou fazendo a migração até a Europa, eu só imaginei o carrocinha do Chicken George até o Tennessee, tá ligado? Só imaginei. Mais ou menos isso aí, cara. A diferença é que eles passaram botando fogo e matando. Mas foi meio isso. Cara, tá desafiando aqui meu domínio cultural, acho que eu vou pra outro lugar, Vamos então. fazer um bate-volta? Bora. Fazer um bate-volta. Eles realmente voltaram, né? A Rússia está aí até hoje. Mas enfim. Mas isso é uma dúvida realmente que pode surgir, porque quando a gente pensa hoje germânicos, nos países germânicos, aí você vai ver a Alemanha e a Áustria, né? Aí tem mais ou menos ali a Holanda, algumas partes, aí a Inglaterra, porque os alemães foram pra lá, e os países escandinavos. Você pensa, peraí, mas como assim? Essa galera, que se chamam em determinado momento, né, proto-germânicos, foi uma galera que resolveu subir pra Escandinávia. Eles basicamente subiram, eles vieram lá do centrão da Europa, aí eles fizeram uma curvinha ali à direita, subiram na Dinamarca, chegaram na Escandinávia, levaram paulada do Samis lá em cima, passaram frio e começaram a descer. A vida tava muito fácil, né? Vamos procurar um desafio. Exatamente. O que ele faz subir numa terra que é pântano e gelo? Não sei. Mas eles foram. Então, assim, por que isso é importante? Cria justamente esse lastro, né? Então eles sobem e depois descem, e as comunidades vão ficando e se separando, os escandinavos dos germânicos da Germânia, vamos falar assim. E ao mesmo tempo, você tem uma divisão populacional, mas você também tem um movimento. Então,
assim, não é que os germânicos sempre estiveram na Germânia e os romanos eram os invasores. Eles até eram, mas os germânicos também. Os germânicos também estavam em pleno movimento. Isso aparece mais tarde, né, que a gente vê com relação ao deslocamento germânico de fato, mas realmente acaba sendo, porque ainda tava se formando o ideal de um sedentarismo mais forte dentro das comunidades germânicas. Tipo, já tava fixado ali há algum tempo, mas ainda não era algo que se tornasse uma característica tão dominante, digamos assim, ainda tava assim em algum movimento. Não é uma migração assim contínua, né? Eles passavam um século em tal região, de repente, se a gente for pra lá. Esse espírito aventureiro que não se tem mais hoje em dia, né? Exatamente. Exato. Tanto que no programa de Júlio César, programa 30, vai lá ouvir, a gente comenta que justamente os germânicos, eles atravessavam o Reno, invadiam a Gália pra dar paulada nos gauleses também. Pô, falta comida na Germânia e vai fazer o quê? Bater na França, mano. Tá tudo certo. A solução pra tudo na história é bater na França. Sempre. Desde sempre a Alemanha com essa rixa aí. Eles não superam, né? Uhum. Tudo bem que os francos eram germânicos, mas enfim, os francos eram germânicos limpinhos. Caralho, que desculpinha. Tá bom, os alamanos batiam nos francos, felizes? Boa. Pobres alamanos, triste fim. Mas isso é uma parada que eu sempre tive uma dúvida muito específica e até faz sentido com algumas coisas da série, né? Porque e isso pode trazer também um certo desacordo com quem não entende muito do assunto. Porque não existia, ou pelo menos não até onde a gente sabe, um contato muito frequente ou coeso, contato coeso é melhor, entre os escandinavos, os antigos germânicos, e esses germânicos da Alemanha, os germânicos do Reino, vamos colocar assim, né? Mas culturalmente pensando e religiosamente pensando, eles têm uma similaridade absurda. Sem dúvida. É evidente que o panteão é o mesmo. E eu não sei até que ponto seria o mesmo. Eu sinto que, tipo, quando a gente pensa em divindades escandinávicas, você tem um panteão mais desenvolvido do que esses deuses germânicos. Apesar de eles serem os mesmos deuses. Mas o panteão, acho que o topo do panteão é o mesmo. Até na série eles mostram lá pra gente, né? Puxando um pouquinho pro lado da série, falando de Thor, falando de Odin, esses deuses maiores. Só que eu acho que depois, com o contato que eles vão tendo, até com os gauleses, e as religiões um pouco mais animistas, eles vão criando o próprio panteão deles ali. Porque isso pode gerar uma confusão, porque eu não sei se... Acho que a maioria das pessoas foi assistir isso aí, da mesma forma que eu fui, achando que ia ser um Bárbaros, ó. Achando que ia ser um Vikings 2.0. 3.0, aliás, porque a gente tem Last Kingdom. Last Kingdom, ao contrário dos dois, é bom. Eu ainda não li os livros, então não vou ver a série. Mas daí eu vou sofrer pra ler os livros, né? São 13. Livro pra Gazette. E a série dá uma condensada nas coisas. Mas enfim, mas isso pode trazer um real, assim, porque é um real desconforto, assim, porque não é o mesmo povo e ao mesmo tempo é. É um momento meio que de transição ali dessa galera do norte, né? Que vai justamente ter essa questão pelo contato, o que cada um vai ter, enquanto os escandinavos vão estar muito mais isolados ou com contatos momentâneos com a galera do Báltico, os germânicos estão levando paulada dos romanos e invadindo o Império Romano. Mas que barbaridade, tchê. Aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, me pedindo pra voltar. Mas o que vocês acharam nesse sentido da série? Principalmente o estilo de vida deles, assim. Eu achei muito caricato. E é evidente porque é uma série, mas assim, ou era aquela merda daquela vilazinha ali. Tava muito pacato, né? Exato. Nossa, sim. Ou é a outra vila que parece um bordel a céu aberto. Aquela vila, eu não consegui ver que era uma vila, até tipo assim, acho a última vez que ela apareceu pra mim. Eu achava que era um cenário de guerra, que eles tinham invadido e matado alguém lá. E não foi? Talvez tenha sido. Então, Era um eterno cenário de guerra. mas eu concordo, é extremamente caricato, extremamente estereotipado, assim, tipo, os caras bárbaros, então eles vivem nessas vilazinhas que não tem muro, que não tem nenhuma palizada do lado de fora, não tem nada. Poxa, a própria interação deles com os romanos é o que acaba fazendo os próprios romanos fazerem mais paliçadas no negócio e fazerem as maiores divisões, cara. Eu acho isso engraçado com relação a essa própria interação, mas enfim. Exato, e tipo, mano, com certeza a densidade populacional dessas regiões era maior. As aldeias se juntavam pra formar cidades, não no modelo urbanizado que a gente tem dos romanos, mas ainda assim, tipo, comunidades grandes. Os queruscos eram tipo, mano, 30 pessoas, literalmente 30 pessoas. Exatamente. Uma vila no Minecraft era maior, né? Exato. Exato.
Aquela cena do casamento lá, tipo, tem meia dúzia de gente sentada na mesa e o cara, você tem 2.000 dos meus homens. Fala, de onde é que o cara tirou tanto maluco assim, sendo que eles vivem tudo nessas vilazinhas toscas? Você criou a chocadeira agora, pô? Que é isso? O maluco tem a fábrica de fazer homens, mano. Cadê? É, pô. Tu saiu do Star Wars por acaso? Zyphodias encomendou 200 milhões. Exato. Além de só ter 30 pessoas, a maioria ali já eram uns velhos meio mentecapto, que nem os Segestes. Os guerreiros mesmo morreram E o todos. outro, só sobrou o burro, né? Que era o foco em outros filmes. É, se sobrou o foco, hein? Todos os guerreiros morreram. Você tinha 5 homens saudáveis e jovens. Eles morreram todos. O fato de ser ganhado por si só já é um milagre. Tinha 2 guerreiros. Um era Mirim, foi aleijado no primeiro episódio, e tinha o Foque. E cara, nesse quesito desses guerreiros dessa vila, aí uma coisa que me irritou muito dentro dessas questões do protagonismo foi a menina lá, a Tusnelda, ficar com. Ela quer, tipo, ficar com raiva da mãe dela porque ela queria matar o irmão aleijado lá. É. Cara, não, isso não existe, mano. Não, mano, essa questão aí realmente não existe, mano. É impressionante o como acabou ficando forçada essa questão na série, mano. Ela podia ficar, tipo, ai, que triste, meu irmão, mas ela não ia ter aquela reação. Eu não culpo a mãe por ela querer... Ainda assim, ela não tava arremessando o menino do penhasco, tá ligado? Você viu o remorso dela tá fazendo aquilo, mas era um sacrifício necessário, porque que vida aquele menino ia ter numa sociedade como aquela? Exato. Não, ele não tinha capacidade de Pô, absolutamente eu acho que nada. se arremessasse seria melhor, mano. Pelo menos eu teria coragem. Passar uma historinha metricar e falar, ó, começa a andar. Anda. Pra deixar o cara, tipo, morrer pelas próprias mãos, daí, pô, isso é crueldade, eu acho. Eu não diria que é crueldade, cara. Eu acho que na realidade é uma extra sutileza, considerando a verdadeira moralidade de uma figura, entre aspas, germânica, né? Ele ia morrer, tipo, brincando do que ele gostava, tá ligado? E alguma coisa cultural dele ali. É, eu concordo com o Bruno nesse caso, cara. Eu acho que realmente não teria tido a intervenção da menina por causa disso, nem ficar ela brava com a mãe porque a mãe fez aquilo, mano. É, tipo, desumana, nossa. Ela é a heroína da série. Aí a mina vai lá e deixa o moleque com a outra doidona lá, a oráculo doidona, e vai embora. E no final das contas, o moleque não fez diferença nenhuma na série. Nada. Zero. Assim, poderia ter uma cena do moleque caindo e ela chorando, tipo, nossa, você matou meu irmão, beleza, tá bom. Ele só serviu pra uma cena, que eu não lembro quem tava cobrando uma postura lá da Snelda. Aí ele vai lá e joga na cara dela. Os romanos aleijaram seu irmão. Só teve isso só pra ter essa fala. Ele foi um plot device. É isso. Mas foi um plot device tão porco assim, tá ligado? Tipo, a única consequência dele ser aleijado foi essa fala. É, isso, sim, isso e a que fez todo mundo querer matar ele porque ele zoou lá o crematório. Porra, estão queimando. Tipo, tá, beleza, Trê. Acaba ficando toda aquela cena inorgânica, cara. Na qual o moleque tá lá, totalmente a viver seu negócio e fica a reação do povo de bravura com ele e tal, postando ele como essa figura ainda mais diminuída. Não faz sentido com relação a isso, Bruno. Além disso, Bruno, eu ia te fazer uma outra pergunta. Até a própria cena da cremação, cara. Aquilo ali é accurate, né? Pro pessoal bárbaro. Nesse contexto, né? Nos germânicos. A maioria das culturas antigas tem essa coisa da cremação. É verdade, só depois que vem a... É o cristianismo, né? Com a destruição sim. do corpo. E isso impedindo que a pessoa vá ao reino dos céus, é que o pessoal para de cremar. É também isso aí, derivação da própria questão da cultura judaica, dos métodos dos enterros. Acaba sendo uma revolução que depois acaba sendo toda essa mudança de panorama na Europa. Então. Quer dizer, nesse território euroasiático. Enfim. E a crucificação? Vamos entrar nessa parte agora. Vamos entrar nessa parte agora. É verdade, é uma boa isso aí. Titus, get the cross. Titus, realmente. A gente tava conversando antes do Alone entrar, porque esse desgraçado tava atrasado, e falaram que não faria o menor sentido ele ter crucificado. Eu fiquei pensando, realmente, no primeiro episódio eles tinham pegado o líder dos líderes dos povos germânicos e simplesmente deceparam o cara. É. Aí uns 3 Zé Manés lá. Vamos crucificar. Que isso seja um exemplo, tá ligado? Mano, exemplo. É só você matar o cara e deixar ele apodrecendo no meio da vila. Isso já é um exemplo. Impala, não sei. É mais fácil, tá ligado? Uou, there. Calma aí, já vou tá vendo assim, pô. Cruzou a linha já, mano. Cross the line aí. É, porque crucificação realmente é muito tranquilo. Não, mas pô, né? Se fosse pra escolher entre ser crucificado e ser empalado, eu prefiro morrer na cruz. Eu prefiro estar vivo, não sei você. Não, Star Wars não é option aqui. Eu prefiro morrer na cruz de ponta cabeça e viva São Pedro. Boa, São Pedro. Caralho.
Agora que você falou, é verdade, né, mano? Se não fosse por São Pedro, não teria tido chuva na última batalha, né, filho? Exato, tá ajudando os bárbaros aí. Tá achando que foi o menino que trouxe a chuva? Não, não, não. Coisa nenhuma. Nem tinha morrido ainda, mas já trouxe chuva lá pra galera. Ai, caramba. É verdade, ó. Jesus já tava vivo, era um menino sapeca lá na Palestina, enquanto... É verdade, né? Não, eu acho que eu já tava no Egito, né? Nesse período. Não, porque eu acho que ele volta com 8 anos, não é isso? Enfim, tava por ali já. É, tava vivo já, isso que importa. Primeiro X-Men já estavam vivos. E uma outra parada que eu achei legal que eles exploraram, apesar de achar que eles exploraram meio cagado, que foi a questão política entre as tribos e da própria tribo até. Da própria tribo eu achei que ficou muito fácil ser rei. Ah, é. Morreu ali, peguei a espada, agora sou eu, hein? Uma coisa meio arturiana. Totalmente arturiano. Ali eu fiquei realmente, assim, com uma dúvida. Eu falei, mano, não é possível que era assim. Totalmente arturiana, pô. Colocaram a espada na frente da principal casa, depois quem for tirar lá já é o rei, foda-se. Como assim? Até onde eu sei, eles elegiam ali o guerreiro mais forte, mais valente, enfim, o melhor guerreiro virava o Sim, rei. é uma sociedade patriarcal, com eleição, tipo, assim, com foco na força. Sim. O que faria sentido era todo mundo se juntar pra eleger alguém. Exatamente. E veja bem, o Segestes não seria Você quer ser Não. mal baixinho, mano. Você não tem porte de nada. baixo, gordo e careca. Exato. Submisso aos humanos. Mano, sabe o que eu fiquei pensando na hora que tava vendo o Segest agindo, mano? Ele tava me lembrando muito aquele velho do poço, velho. É verdade, sim, é mesmo. Cara, igualzinho, mano. Só que o velho do poço é um pouco mais velho. Mano, Não, bem mais velho. Pô, cara, agora que você falou, cara, uma coisa que eu tenho que destacar que eu achei muito legal na primeira vez que eu vi foi a própria questão do conselho militar. Aquilo ali eu achei bem interessante eles terem trazido como elemento pra plot. Ah, quando toda a galera se reúne ali. Isso, todos os Reiks e os guerreiros deles lá se uniram. Achei bem interessante como elemento da série. É um dos poucos bons elementos também, mas enfim. Sim, isso eu achei maneiro. Isso foi uma parada, tipo, ok, bem acurada até, vai. Isso é bom também que ele mostra que os bárbaros não são aquela sociedade heterogênea. Tipo, a política interna deles é diferente. Cada um tem o seu próprio objetivo, cada um foca em uma coisa ali. Porque eu achei que foi meio caricato também. Tipo, tal povo é bem religioso, tal povo só liga pra dinheiro, tal povo é isso. Foi que a série encontrou pra dar divisão pra eles e também. o cara mais pilhado assim sempre vai tentar arrumar treta na reunião. Aí o cara que supostamente é o rei assim bacaninha, que a gente tá acompanhando, não se pode brigar na reunião aqui das tribos, não sei o que. Isso. Sempre a mesma coisa. Tem o cara sensato ali. Bom, tá bom, vai. Dentre as coisas da série, essa foi uma parada até maneira. Podia ter sido pior. Podia ter sido muito pior. Mas pera lá, é verdade. Onde é que tava o Azaghal nessa primeira reunião aí? Ele não tinha morrido. Tava escrevendo o Zob. Eu quero até pesquisar a cena de novo aqui do. Eu acho que ele não tá. Acho que é aquele maluco que o Armin vai cortar sim, a cabeça sim, é depois. verdade. Ok. Azaghal tava ocupado fazendo outra coisa. Mano, o Azaghal é a figura mais FDP da série, mano. O maluco só mata os convidados, mano. Triste fim. Que tipo de cara é você, mano, que mata seus outros? Você é o Drácula, por acaso? Pior que isso aí realmente é uma figura bem homérica. Mais uma, né, pra série, tirando aquela lá do Ajax, que eu já falei aqui. O Ajax é O Ajax, mano, naquela, né? O Ajax do O Bing. Ajax. Ajax do Bing! Aquele meme lá, você pesquisar Ajax no Google, aí ele mostra o herói. Aí Ajax no Bing, é esse cara. Eu tô com medo de procurar isso. Tô procurando imagens. Tá bom. Tudo bem. Nesse sentido, a série foi até bem ok. E também, assim, a parada que a gente já tinha comentado, né? Que as cores estavam muito mais vivas, pelo menos nas vestimentas deles. Não, sem dúvida. Apesar de que na vila era sempre aquele cinza meio... Tá chovendo todo dia. E a cor da águia que eles soubaram, você gostou? Que aquela missão não faz sentido nenhum. Nossa, a missão da águia. Eu, assim, entendi que era uma coisa simbólica, que era pra mostrar os personagens, como eles são valentes, mas realmente... Mas é como se alguém conseguisse entrar no acampamento romano e levar uma águia, tá ligado? Um estandarte. E ele entrou muito fácil, né, cara? Demais. Ele entrou muito fácil. Mas isso não é o pior. O pior é quando dá fogo no acampamento e ninguém suspeita do bárbaro, os únicos bárbaros que estão lá dentro. Exatamente. Ali, não sei o que, fogo. Quem é esse maluco aqui? Ninguém percebeu, ninguém fez O nada. cara com puta sacola, tá ligado? Dois malucos ali com a cara de pilhado, pronto pra sair uma porrada, ué.
E o Cool Guys Don't Look at Explosions ali, mano. Exato. Só andando. Agora que nós roubamos a água, podemos dominar Roma. Vamos fazer uma festa. Uma festa que normalmente era pra ser de signo religioso, mas beleza. E agora eles começam a dançar ao redor da águia. Será que ninguém pensou, mano, a gente roubou a águia do Somando? Eles vão caçar isso por cada tribo. Esconde essa porra. Não, e veja bem, eles falaram, não, porque entre a gente e eles tem várias tribos. Caramba, os caras foi, tipo, mano, em 3 horas, tá ligado? De caminhada. Pois é. Pode ser tão longe Os assim. Somanos só iam naquela tribo. Pois é. Exatamente. Todo dia os caras estavam lá, mano. Acho que os Somanos tinham algum certo imã com os queruscos, que eles só aparecem onde tem um querusco. Que nas outras tribos, quando Exatamente. aparecem, eles só aparecem junto quando tem um querusco, pelo menos na cena. Não, exatamente. Não. Tem coisa. Ele sente o cheiro dos queruscos, né? Já tá acostumado lá a ver. Há um tempo. Era um negócio tipo, o Centurião falava pro outro. Onde é que você vai comer hoje? Já vou comer lá no grupo, lá nos queruscos. Quer que eu traga alguma coisa? Tem o banner de LED, esse queruscos. Exato. O melhor carneiro da região. Melhor carneiro nos próximos 20 milhas. E a festa deles lá, mano, era mó. Parecia que estava uma rave, mano. Mano, essa série teria funcionado muito bem. Se fosse no início de Bullet, né? Também. Mas eu tô querendo dizer que essa série funcionaria muito bem com essas dinâmicas se fosse uma série entre os colonizadores britânicos e os índios norte-americanos, cara. Funcionaria muito bem. Mano, eu vejo aquilo ali, os caras dançando ao redor da águia, mano, eu penso no quê? Nos totens, mano. É a primeira imagem que vem à cabeça. Exatamente. Eu até achei maneiro, vai, de ser uma parada mais tribal e tal, mas Mas realmente. é que aí foi muito tribal, né? Foi tribal além da conta. Podia até ser, mano, mas ninguém pensa direito essa porra. Bando de Tô de burro, burro, mano. cara, cacete, mano. Não é à toa que Roma dominou os caras, mano. Pelo amor Pelo de Deus. amor de Precisou vir o cara que fez intercâmbio pra ajudar os caras, mano. Fiz intercâmbio em três semanas lá em Milão. Exato. É real, o Armínio foi o cara que sai do interior pra ir estudar na cidade e volta, né? Volta o médico. Volta o médico e advogado. vira o dono da cidade. Chico Bento Moço. Chico. Chico Bento Moço é ótimo. Aí você imagina. Mano, agora você falou, pensei naquela cena lá dele falando, então a loba que salva os meninos e tal, isso aí. E eu pensei, tipo, o Chico Bento, mas então, como é que funciona essa escada rolante aqui no jogo? Exato. É. Ele grita na onça. A outra Abraço pro nosso querido amigo Lucas aí, parceiro. imita como ninguém. Mas, enfim. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade, tchê. Bom, e a série, na teoria, entre aspas assim, ela é baseada em fatos reais, né? E os personagens dela são baseados em personagens reais, né? O Varus, por exemplo, realmente existiu. Vocês não acharam que o Varus eles pegaram um ator muito magrinho? O cara não tinha ombro nenhum. Não tinha mesmo, não. Ele tava muito magro, né? Pra um comandante militar, tá ligado? O Varus tava meio fraco. Meio raquítico, exato. Mas talvez o cara só seja cabeçudo também. Exatamente. Mano, aquele cara, eles pegaram ele pra pegar o estereótipo romano absoluto, né? Aquilo ali é totalmente a depiction do César por Asterix e Obelix, tá ligado? Então, se aquele... Exatamente. Mas aquele cara poderia fazer um bom Trajano se ele desse uma malhadinha um pouco mais. Concordo. Realmente. Mas também, se você ver qualquer representação do Varus, tá ligado? Não é como se ele fosse. Ele é uma imagem meio deplorável. Não sei se, tipo, justamente pela derrota militar ele ser representado desse jeito mais fraco e deplorável, ou se ele era realmente assim. Porque pra ele ser um alto oficialato militar, cara, ele no mínimo era um cara malhado. É que aí você tem bastante nome também. O Pompeu também era comandante, o Pompeu era gordo. Mas, cara, tem aquela questão do que o gordo quando ele luta, ele é um gordo Não, forte. faz sentido. Ele é caminhoneiro. Ele é o Big Smoke, né? Mano, você fala que... Exato. Camp, fool. Follow the fucking train, CJ. You just have to follow the fucking Eagles. Mas Pompeu também era o cara de bosses, né, mano? Não tem muito o que falar. Não, e assim, vamos contextualizar historicamente Varus, vai. Ele era um sujeito que que a família dele ele era de uma família patrícia, e a família dele tinha entrado em desgraça depois do Júlio César, porque se você ouviu o programa número 30, se você não ouviu, vá lá ver, o pai dele ficou do lado dos senadores, né, e não do lado de César. Pegou o lado errado. Puxou o palito mais curto e se ferrou. Exatamente. O pai dele, inclusive, morre quando ele era criança.
criança, né? Tipo, ele vem de uma família desgraçada. Ele não ajudou muito nessa questão. Mas ele, em boa verdade, ele teve grandes coisas. Ele era amigo do Tibério, que depois vai ser imperador. Ele foi governador de outras províncias e deu tudo certo. Amigo do Tibério, tipo amigo do Neymar, né? Exato, ele era parça do imperador. Tibério, o Exato. último imperador meramente decente, mas enfim. Não, você tem ainda alguns depois. Não, sim. Tem alguns. Trajano, por exemplo. Eu ia falar, você tem o Trajano. É porque a galera que segue a linha de Tibério, mano, é muito triste durante as primeiras 3 encarnações, mas beleza. É que aí fica difícil mesmo de você achar um imperador bom depois. Cláudio, fraquinho, né? Mas beleza. Eu acho que vocês estão falando muito mal do meu querido Calígula. Mas o Calígula é um ídolo. Nero, o melhor Calígula imperador. é um- Calígula e Nero, os melhores. Os melhores imperadores. Os mais divertidos de todos. Calígula, mesmo tendo uma mulher de um olho só no filme, consegue ser mais accurate que essa série, mas enfim. Falavam que as festas em Roma eram super quentes. Mas ferrara, mano. Nossa, você tomou 3. Na época de Nero, Roma pegava fogo, né? O que acontece com o 3 Strike? É o Titus Get the Cross? Titus Get Across. Eu só posso tomar um por programa, olha lá. Pede a música aí, Onero. É capaz de eu já ter ido pro tribunal. Mas, cara, eu gostei dessa parada do Varus, assim, que eles transformaram ele numa figura paterna pro Armínio e tal. Isso não foi bem trabalhado, mas se tivesse sido, seria maneiro. Eu gostei, assim. Não, tanto que a morte dele pra mim foi meio triste. Então, Fraca. e você achou fraca? É porque Eu achei o fraca. Varus, ele realmente morre daquele Ele jeito. se mata Ele mesmo. se mata na batalha. Mas se mata por vergonha. Ele tava meio com o desgosto do filho. Então, mano. eles tentaram passar isso, tipo, ó, meu filho me traiu e tal, e aí ele vai lá e se mata. Eu acho que eu gostaria mais de ver, tá ligado? Tipo, caralho, eu sou um merda. Deixa eu me matar aí. Mas meio que foi isso também, porque é meio dúbio ali, porque não era exatamente filho dele, né? Ele tinha como filho, mas não era filho mesmo, ele era um bárbaro. O pai é quem cria. Sim, Sim. E a adoção romana era um ato realmente bem forte na época. Mas, Sim. enfim, era. Mas eu acho que na realidade o Jabalô acaba sendo presente naquela cena também a questão da quebra da crença dele. Porque a crença dele é o quê? É domínio do Império Romano absoluto. E ele tá vendo o Império Romano fracassando. E é o discurso, mais ou menos. Eu achei legal esse jogo de câmera, hein? Esse jogo de câmera eu achei maneiro. Do coisa falando pós-batalha e rolando a batalha enquanto ele fala. E ele falando, por que você luta, né? Ele lutava pela glória do Império. E o Império ali não tinha mais glória. É que tem aquela parada também de finalizar o Varus, que não é só a negação de mandar o Armínio pra Roma, ele também vira e fala: você tem origem bárbara, nasceu bárbaro. Isso é o máximo que você vai conseguir. Então, isso seria o máximo que ele conseguiria mesmo, considerando que ele tinha cidadania romana? Se ele tinha cidadania romana, ele era romano. Então, se você tem cidadania romana, você pode ingressar na política romana também. Até onde eu sei, tipo, e tanto que nos anos seguintes, vários imperadores não vão ser nem de nascença romana. Não, o Constantino mesmo era bretão. Exatamente. Então, tipo, mano, eu acho que ali o Varus tinha, assim... Possibilidade de... Ele queria fazer parte da guarda pretoriana, eu entendi, não era isso? Então, no mínimo, ele ia conseguir um pedaço de terra, tá ligado? Depois do serviço dele, e a pensão vitalícia do exército. O que já é coisa pra cacete. Exatamente. Coitado de que vai pagar esse INSS. Mas ao mesmo tempo também eu entendo a estratégia do Varus, ou de Roma, enfim, de deixar ele como... Ele foi criado na instituição romana, então ele seria o melhor dos dois mundos ali, pra ficar no comando, né? O bom selvagem. Que é de verdade o que acontece com o Armínio, né? O Armínio real, ou semi-lendário, pelo menos, ele é o cara que ele realmente isso acontece com ele. E ele realmente se revolta com o Império Romano porque matam o pai dele. Foi numa aliança com o Tibério, não foi? Que ele veio a se unir a Roma. Mas eu acho que realmente ainda tá nesse período de transformação da questão da própria identidade romana, cara. Eu acho que o Armínio por si só, por ter sido criado como romano, não torna ele especificamente romano porque ele não é romano por nascimento. Acho que nesse caso consta como verdadeira questão de tipo, mano, não vai constar tanto porque você ainda é bárbaro de nascimento. Isso vai se mudar depois porque começa a ter a integração junto do cristianismo e dos federados de uma influência maior na cultura romana que vai fazer essa noção de romana ser expandida.
pro restante da população. Você acha que já não tinha isso, cara? Pensando na guerra civil, Primeira Guerra Civil lá e a expansão da nacionalidade pra Península Itálica inteira? Ainda, eu acredito ainda que tava restrita ainda a questão da Itália, mano. Porque ainda tava muito forte essa questão do Império e do Imperador Italiano, cara. Ah, não, sim, mas assim, o Estado Romano é um Estado muito jurídico. Então, a partir do momento que ele ganhou a cidadania, eu não sei mais o quão importa onde ele nasceu. A questão é, essa cena só foi criada pra dar incentivo pro Armínio ir de vez pro lado dos bárbaros. Eu entendo Sim. que seja pra criar uma coisa meio dúbia, né? De tipo, ele não tá fazendo isso porque ele tá fazendo isso porque ele gosta mesmo dos bárbaros. Ele tá fazendo isso porque os romanos estão passando ele pra trás, né? Mas foi tão rápido, maluco, que não... Que não deu. Não sei porque a gente tá fazendo podcast disso também. Brincadeira. É um tema maneiro, mas a série é ruim. Outro personagem que eu não gostei, aliás, eu gostei mais ou menos, foi o Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Hardy, Aquele cara que é igualzinho o Tom Hardy, que é o mercenário lá. o da cavalaria. Não. O mercenário. O das tropas auxiliares. Que anda com ele. Ah, sim. Chega um momento que o Armínio ele vai comandar as tropas auxiliares lá dos mercenários germânicos. É o cara que é o líderzinho lá de todos os mercenários. O Tom Hardy. Nada a ver com o Tom Hardy, mano. Igualzinho, cara. Nossa, Nada a ver, mano. idêntico. Se o Tom Hardy tivesse nascido alemão, ele seria exatamente daquela forma. Ele foi um personagem bem chato, assim, que o Armínio fala, você não fica bravo de matar seu próprio povo. Cara, não. E aí depois ele, não, fico sim, vai, vamos lá. Tá bem, você me convenceu. Ficar subornando o Armínio, depois ele esquece, tipo... O fato dele ter visto o Armínio matando um soldado lá não fez diferença nenhuma. Exatamente. Na verdade, muita coisa nessa série não fez diferença nenhuma. Concordamos, né, Falcon, seu inútil? Exato. Esse é um cara, exato, esse cara... A única coisa que ele fez foi roubar a águia lá e mais ou menos também. Não tem personagem pior que um personagem criado pra fazer triângulo amoroso, mano. Real, ele não serve pra nada. Ele não serve pra nada. Ele não... Mano, Abraço aí pra Evangeline Lilly, by the way. Mas enfim. esse cara, no momento, eu fiquei muito puto quando ele ficou bêbado e foi pego como escravo, mano. Nossa. Sua única função na vida é ficar escondido. E você falha nisso. Eu tava torcendo pra que fosse ele mesmo naquela fogueira lá. Exato, tipo, morre aí, otário. Morre que ele é mais útil pra plot morto do que vivo. E agora vai ficar aquele triângulozinho amoroso lá, bárbaro. Tipo, mano, os caras no meio da batalha e ela falando, você sabia que eles estavam vivos. É o crepúsculo dos bárbaros agora. Exatamente. O legionário, ele dá uma porrada lá no fogo, depois arranca lá o cordão dele com o dente de lobo, né? Sim. Isso. Dá a entender na hora que ele faz isso que, tipo, Ele levou. sabia o que era. Não, que ele levou, tá ligado? O cordão, sei lá, de spoiler, alguma coisa assim. Aí do nada, depois que o Armínio pergunta, vocês encontraram o foco? E daí o mercenário fala aqui, encontrei o cordão dele. O cara simplesmente arrancou, deixou no chão lá, tipo, bacana, foda-se. Ah, que legal, artesanato. Foda-se. Pois é, né? Caralho, mano. Eu achei que ele fosse levar o colar embora e tal, alguma coisa assim. Aquele outro general romano lá também, que ele só serve pra desconfiar levemente do Armínio. O careca. Tipo, mano, ele não serve pra nada, aquele cara. Só pra aquela cena do Armínio, você desconfia da grandeza do exército romano? É o mesmo jeito que tentam construir qualquer outro personagem. A gente tava comentando aqui também, antes, do Centurião lá. Os caras conversando da operação que eles fizeram na Panônia e tal. E nossa, olha minha cicatriz, que da hora e tal. E aí eles começam a fazer um momento de bonding ali, só pro cara morrer na próxima cena, pela mão do Arminius. 5 minutos depois. 5 minutos depois. Caralho, mano. Todo personagem que começa a ter o mínimo de... Ou ele morre rápido, que é que nem aqueles amigos deles lá, que morreram rapidão também. Incapacitado para sempre. Nenhum personagem tem um mínimo de desenvolvimento. Nenhum. Não, você não pega preso por nenhum. E todo personagem mais bacaninha morre. Cara, sabe por que essa série veio à vida também, né, Alane? Pra compensar a galera que perdeu a esperança com Game of Thrones. Porque você tem todos os elementos ali. Ah, traição só faltou o incesto pra ficar Eu não perfeito. sei onde que vai cara, compensar não. isso aí. Não é. Acho que eu tô fazendo uma associação entre o garoto que vê o futuro e é desabilitado com o outro garoto que vê o futuro e é aleijado, mas enfim. Mas o moleque não vê o futuro, cara. Ele só tá lá, mano. Exato. Ele só Só vive. Só Exato. vive. Tem razão, ele só vive. A outra feiticeira lá da cidade também fica escovando os dentes escovando o cabelo da Pô, mulher. escovar os dentes tava bom, né? Escovando o tênis do cavalo. É mais fácil essa galera escovar os dentes do cavalo do que deles mesmos. Ó, grande feiticeira. Me diz, qual parte de dente você usou hoje? A Colgate. Beleza. 9 a cada 10 druidas recomendam Colgate.
A marca número 1 dos druidas. Mas que barbaridade, tchê. Aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, meu pedido pra voltar. A série acaba. Eu, de verdade, eu demorei até metade. Até o episódio 5, eu não sabia que a série era documentário. Era, tipo, inspirada na vida real. Eu ignorei qualquer coisa. Cara, foda. Não, documentário assim, né? Tipo, baseada nos personagens mesmo. Que eu esqueci. Eu simplesmente tava vendo ali. Eu tava achando tão ruim que eu falei, não, tá bom, vai. Essa é verdade, né? Deixa pra lá. Tá merda aí. Aí quando eu tava vendo a sinopse pra ver quantos episódios que faltavam, eu tava lá, Batalha de Teutoburgo. Peraí. Aí que eu acordei, ó. Esse nome tá familiar. Eu diria Armênio, é mesmo. Quando falou Armênio, eu sempre ficava fazendo piada com Armênio, eu esquecia que existia o cara Armênio. Aí eu, bom, tá bom, vai. Agora eu entendi. Agora vai. A piada foi no nível do Augusto Agosto pra mim. Tá próximo, admito. Mas, Mano, cara, eu tava fazendo essa piada sozinho, pra você ter noção. não, justo. E eu fiz uma piada excelente no roteiro, não sei se vocês viram. Mas a Batalha de Teutoburgo, ela realmente aconteceu. E ela foi realmente um divisor de águas, né? Nossa, que piada horrível mesmo, hein, mano. Nossa, caralho, dividiu o Rio Reno, nossa. Entra no camburão, seu piadista de meia tigela. 3 pontinhos na carteira, né, vagabundo? Vai ter que responder no tribunal agora. A batalha vai, tipo, depois dali, os romanos nunca mais vão conseguir verdadeiramente avançar sobre o Reno, né? O Reno vai ser as margens do Império, como o Danúbio vai ser em outras regiões. Tem mais avanço depois. Claro, você tem 1 milhão de tentativas, e aí às vezes os romanos passam um pouco, mas depois retrocedem e tal, e nunca vai. Você não tinha a impressão que tinha pouca gente do lado do Bárbaros, não? Tinha pouca gente em todo quanto é lugar. Exato, também. Faltou romano. Tipo, os caras marchavam com um braço de distância um do outro ali, tá ligado? Não era assim que se marchava. Pois é, e os caras falando que tem três legiões aqui. Beleza, eu não tô vendo 18 mil soldados. Me diz onde é que tá os outros 10 mil. Exatamente. Tipo, cadê 15 mil homens aqui que tinha que ter? Tem Tudo bem razão. que o Varus já tinha perdido 5 mil em Advance, tá ligado? Antes. Mas, mano, cadê todo mundo, tá ligado? Cadê os 2 mil bárbaros lá do cara? Cadê a galera? Tô vendo aqui uns 300 romanos contra uns 500 bárbaros, olha lá. Foi tipo isso mesmo, com a velocidade que foi. Não deu tempo de pegar cash o suficiente, né? Porque é corona. Nenhuma partida de Home Total War é tão rápida quanto a batalha dele. Exato. Exatamente. Cara, real que tudo foi muito rápido nessa batalha, né? Tipo, de início, quando começou, eu falei, pô, maneiro, as árvores caindo e tal, falei, pô, legal. Aí o centurião vira pra ele e fala, Armínio. É, exatamente. Não! Tipo, papa? Exatamente, mano. Não rola, tá ligado? Tipo, não. E outra, cara, os romanos estão lá marchando e não tem formação nenhuma. Os bárbaros começam a dar flechada de um lado, flechada do outro, e eles ficam. Eles ninguém não faz não bota o escudo pra cima, tortuga, cara, tortuga. Pra que eles tinham aquele escudo, mano? Eu não vi nenhum golpe separado por um escudo deles, velho. Os romanos eram famosos por fazer isso, mano. Não dava pra fazer? Exato, velho. Tudo bem, ali naquela estrada estreitazinha ali que eles passaram, tudo bem. Até que não dá, que só tinha 2 candangos ali de fila. Mas, pô, na hora que eles vão pro campo aberto, velho. Porra. Dá sempre pra falar o que fazer. E aquela parte que eles tacam fogo no chão, tá ligado? Pois é, mano, acabou pegando fogo rápido demais, mano. O que tinha lá? O fogo de Santelmo? Aquela porcaria, mano. Tinha gasolina lá, tá ligado? Sei lá. E como eles fizeram aquilo sem ninguém ver, né? Os romanos estavam marchando ali e não pisaram Eram milhares de pessoas marchando. Ninguém olhou pro chão e falou, caralho, está sujo o chão. Não é só a questão do chão, eles não simplesmente jogaram o combustível lá pra tacar fogo, eles cavaram uma vala pra tacar o combustível. Ninguém pisou ali e falou, cara, que porra é essa? E no final das contas também não serviu pra nada, né? Porque não foi assim, não foi um big deal de estratégia, não é que você parou os caras. Tipo, no final das contas foi uma porradaria franca e tanto faz. Foi só um videoclipe, cara, só foi pra ficar bonito, né? Exato. Mano, uma coisa que eu não entendi. Quer dizer, eu acho que isso caiu no corte, provavelmente. Ou os caras simplesmente não fizeram por ser uma série meio merda. Também. Mas a estratégia lá do Armínio, ele descreve lá pros outros bárbaros. Não, que a gente vai fazer aqui, a gente vai deixar o exército romano como se fosse uma cobra, a gente vai atacar a cabeça e o rabo ao mesmo tempo e engolindo assim pelo meio. Não mostrou, tá ligado? O resto das forças lutando. Só mostra, tipo, um cavalo falando, não, que a gente tá sendo atacado pelo flanco, mas não mostrou nenhum tipo de... um mínimo de combate ali, velho. Eu confesso que essa parte aí eu pulei. Você pulou. A parte dele explicando o plano eu pulei. Ah,
Pô, claro, você também, eu vou te falar, viu? Ah, já tava uma merda mesmo, foda-se o plano. No final ele tava falando que ele não usou, então foda-se. É, porque, tipo, no final, que plano de merda. Vai usar contra os romanos uma própria estratégia romana. Ah, vai se ferrar também, mano. Os caras fazem a estratégia lá de cortar a cabeça e cortar o rabo e... É, cortar o rabo do macaco. Nossa. Na moral, bicho. gente. Literalmente, É, já falou. literalmente. Não tinha pensado nisso. Que bosta. E assim, eles deixaram os bárbaros se reagruparem antes de atacar o meio, tá ligado? Porque eles estão atacando a cabeça e daí, não, vamos voltar. Aí todo mundo volta, bonitinho, não tá acontecendo nada. Aí na hora que tá todo mundo reagrupado, aí vou atacar, pô. É. Não, pior de tudo, eles voltam, eles recuam, ficam em formação nos pontos exatos que o fogo vai dividir eles. Exatamente. Porque ninguém pisou ali e viu que tinha uma vala. O pessoal tava marchando, ele tinha passado daquele ponto, tinha ficado um pouquinho mais na frente. Ninguém pisou ali e falou, cara, negócio estranho. Não é nada, não. Vamos seguir em frente que a gente ganha mais, vai. Vamos nessa. Isso aí é besteira, tipo. Aliás, viu o futebol ontem? É um negócio assim. Viu a luta ontem do Anderson Silva? Lá no Coliseu? Da hora, né? Não, mas assim, tudo bem, a batalha foi uma merda. Mas tem uma parada que eu achei legal. Foi o videoclipe. Não, o videoclipe tava feio de qualquer jeito, porque o fogo tava mal feito. Se colocar um Linkin Park pra tocar isso, será que ajuda? Melhorava bastante. Mas tem uma parada que eu gostei, que foi assim, que sempre que a gente pensa assim, sempre que é representado esse tipo de bárbaro, ele é quase um guerreiro da Idade Média, né? Ou é um cara muito barbudo, assim, estilo deus nórdico, ou ele é um cara assim com uma full plate e tal, esse tipo de coisa. E ali eles estavam bem tribais, cara, isso eu achei maneiro. Tipo, talvez eles estivessem um pouco tribais demais, mas eu achei maneiro, assim, as pinturas de guerra e tal, e uma galera completamente nua lutando. É, realmente ficou meio celta aquilo ali, hein, parceiro, realmente. Ficou bem celta. Completamente nua? Tinha um maluco nu, ele tava só pintado. Caralho, eu não vi isso, graças a Deus. Eu me apego a detalhes. Tô ligado ao detalhe que você viu. Aí aqueles malucos lá do Cadê Minha Esposa, mano? A batalha real durou, tipo, 5 dias. Na série foi 3 horas e o cara ficou sentado esperando. Vou dar uma mijada aqui no tronco. Não fazer nada, vamos lá. Não, exato, ele tava, tipo, mano, ele não foi embora, ele ficou na moita escondido olhando. E ele ficou 3 horas olhando. Aí quando ele viu, quando ele presumiu que os bárbaros estavam ganhando, vamos lá, vai. Vamos lá. Tem uma conta pra pagar amanhã, vão ficar bravo comigo. Mas tudo bem, vamos lá, bora. Mas é a única cena que a gente viu o cara lá, o desgraçado pai da menina lá, lutando. No Segestes. Eu sei, Gastes. Mas aquilo ali foi realmente, tipo, Vingadores, né? Juntou todo mundo, cara que não gosta, cara que desgosta das pessoas, cara que gosta das pessoas. Vamos lá, vamos lutar contra o inimigo em comum. Nesse sentido é até bem representado, porque foi mais ou menos isso. Mas é só nesse sentido mesmo, porque a representação foi uma bosta. E a luta ela foi muito videoclipe, né, mano? Que não teve nada muito cru assim na batalha de você ver. Não, teve uma cena assim que me deixou embasbacado, porque veja você, tava lá mostrando, né, primeiro o soldadinho lá foi morto com uma espadada, aí o outro levou uma flechada, o outro foi ter a cabeça esmagada pelo escudo, aí vai lá pros Zelda, protagonista, aí ela vai lutar contra o centurião romano, que está portando uma espada e um escudo, ele joga as duas coisas no chão pra tentar enforcar ela, por quê? Nossa senhora. Mas a gente tá acostumado, né, mas todo mundo sabe que o heróizinho do bagulho não vai tomar tiro. Essa cena foi demais, cara. Não tinha sentido nenhum ele estar tentando enforcar ela. Pô, pelo menos bate com o escudo, né? Exato. E ele podia ter, tipo, sei lá, em vez de dar uma espadada nela, dava uma escudada, ela cai, chega um outro cara e mata o centurião antes de matar ela, tal, e esse tipo de coisa. Sei lá, na luta ela desarma o cara, aí na reação ele dá uma escudada nela. Melhor, né? É melhor do que... Se bem que não faz muito sentido, né? Como é que ela ia desarmar ele se tem um escudo? Ele ia aparar o golpe com a espada se ele tem um escudo? Realmente. É protagonismo. Foda-se. Bom, tudo bem. Mas a partir desse momento, né, a Batalha de Teutoburgo é realmente um marco ali pro Império Romano. Vai definir as margens do Império Romano e vai meio que ter uma quebra ali, os germânicos passam a ser uma ameaça visível, né? Tanto que hoje, quando a gente pensa em bárbaro, a gente pensa em germânico, né? Os outros povos que também eram bárbaros, a gente meio que deixa quieto. É assim que meu Fusca anda. Clássico bárbaro. Considerando que o Fusca é da Volkswagen e é alemão, faz sentido de falar Fusca. Nossa senhora. Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê. Pra gente fechar o programa mesmo, então, e vou deixar aqui o meu convidado de primeira viagem, pelo jeito que foi esse programa, vai ser a última também. Caralho.
Cada uma, bicho. Recebe ele nessa trauma toda, né? Só temas positivos pra gente ver. Bruno, você que vem aí de uma família bárbara, é húngaro, né? Isso. Mais respeito. Tá no sangue. Exatamente. Você que vem aí de uma família magiar. Quantos Wells comeram Maguila em Bárbaros da Netflix? Eu diria que 4 elfos comeram Maguila. É uma série muito corrida, obviamente, como a gente já tinha falado. Ela tem os seus momentos bons. A fotografia da série eu achei bonita. É verdade. Ela tem uma fotografia bonita, ela tem o figurino também. Às vezes peca, às vezes manda bem. E né, dos 4, porque senão seria 3. Mas o quarto ponto é, caso vocês queiram assistir a série no original, né? Quem tá ouvindo aqui o programa. Ah, já sei, você vai falar do latim, né? Que o latim é muito bem falado. Exatamente, é bem falado. Não é igual ao latim do Ben-Hur, que é aquele latim porco. Aham. Guimel, meu companheiro aqui, historiador, quantos Wells comeram Maguila em Bárbaros? Considerando toda a questão da própria série, como o Bruno pontuou, a questão de alguns detalhes que são historicamente acurados, como a gente falou durante o programa, tem algumas falhas, como a gente comentou também. Acaba sendo bem equilibrado nesse sentido, mas pessoalmente pra mim o que mais importa numa produção de cunho cinematográfico é a questão do roteiro, cara. Infelizmente a série tem um roteiro muito limitado, personagens que não são bem desenvolvidos e situações que são mal colocadas pra provocar certos sentidos dentro do próprio espectador. Eu pessoalmente não tive muito prazer vendo essa série, definitivamente não foi a melhor coisa que eu já vi, mas se você realmente tiver com tempo disponível e tiver a fim de pelo menos ver alguma produção que seja meramente interessante, com um tema no mínimo interessante, talvez valha a pena, mas honestamente pra mim eu escolheria outra coisa. Eu vou com o Bruno também, 4 Wells como Maguila. Já falou, meu companheiro de mesa, quantos Wells comeram Maguila? Essa série que eu sei que você adorou assistir. Adorei, sim. Caramba. Nem cheguei na primeira coisa que eu falei, por que você trocou essa série? A gente podia ter vindo lá a série que o Deus queria ver, a gente viu isso, mas enfim. Cara, acho que eles dois já falaram tudo, eu não sei mais o que acrescentar, porque a série é corrida, não tem bom roteiro, a fotografia é decente. Até nas críticas a série é limitada. Exatamente. Isso. Tem alguns momentos legaisinhos, e é isso. Acho que não tem mais o que dizer. É um selo de não recomendação do MaguilaCast. Uhum. Vou seguir aí a nota dos nossos companheiros de mesa aqui. 4 de 10 comer do Maguila. Só uma pequena observação, cara. O próprio The Boys com 10 episódios conseguiu acompanhar mais do que essa série conseguiu em 8, mano. Se eles tivessem os episódios extras, não fosse tão corrido, poderia ter um potencial de explorar personagens melhor. Mas enfim, como a gente já comentou, né? Tem uma cena que é ridícula. Depois da batalha, o pessoal lá comemorando, os gente falando como vai ser depois. Aí dá aquele close no Segestes e aquele outro rei tribal que era tipo. O Cadê Minha Esposa? O Cadê Minha Esposa? Eles estão olhando lá pro Arminius, tipo, vou fazer merda, hein? Vou te matar. Mano, foi um gancho tão escroto assim, cara. Acho que. Então, mas isso é uma parada que na vida real os Segestas realmente matam o Não, Arminius. beleza. Mas dá pra construir isso de um jeito diferente. Tá. Tá todo mundo sentado na fogueira, depois da batalha. Aí dá um closezinho assim nos dois, assim. E os dois estão juntinho um do outro, olhando pro Arminius, tipo, fazer merda. Esse gancho foi muito fraco, mano. Acho que não tem como a gente dar uma nota superior a 3, 4. Enquanto a você, meu caro amigo Alane. Então eu vou dar menos que vocês. Eu vou dar 3. Porque, cara, ok. Eles estavam falando muito bem, estavam mesmo. A série tem uma paleta de cores mais interessante do que normalmente essas produções têm. Achei alguns conceitos, como as questões tribais, mais legais. E o personagem do Armínio e do Varo eu achei maneiros, dentro da medida do possível. Dentro do parâmetro dos personagens da série, eles O são problema maneiros. é que do outro lado da balança tem um Falcon. Exatamente, tipo, mano, a série só tem 2 personagens que são meramente. Aliás, 3, porque o Segestas também é um pouco mais trabalhado. É que a motivação dele é só. É só poder, né? Tipo, eu quero dominar isso aqui. Hahaha. Exato. Então, tudo bem, você tem 3 personagens trabalhados, um com uma motivação muito chata, e os outros 2 também. Em boa verdade, os 3 têm motivações chatas. E, cara, todos os personagens são irritantes. Os personagens que pareciam ser legais morrem muito rápido. A série é corrida demais. A série é muito corrida. É corrida, tipo, acontece um monte de coisa em um episódio só e não acontece nada. Um monte de coisa não faz diferença nenhuma. Você enxugar aquilo ali, acontece as mesmas coisas, não tem importância a maioria das coisas que acontecem. E no final das contas, ela é só uma série B. Ela é só, né? Só existe. Exato, ela só existe. Ela nem é tão ruim demais e nem é boa.
Ela é só... Ela só serviu de alicerce pra gente falar de um contexto histórico aqui no MaguilaCast. Exato. Então, realmente não deu. E eu fui com uma esperança nessa série. Eu realmente achei que ia ser legal. Porque, né, as produções europeias na Netflix tem melhorado cada vez mais. Melhorado cada vez mais. Dark. Uau. Dark, Alienista, Tá difícil. Uma hora certa. E Dark também. Dark. Dark. Já falei de Dark? Eu achei que ia ser, cara, o Dark de Roma Antiga. Grande erro. Foi Star Trek de Roma Antiga. Ah, vai se ferrar também. Foi Star Trek da Roma Antiga, exatamente. Então eu vou dar 3 aí pra essa série, bem mais ou menos, que foi uma verdadeira barbaridade assistir. Ah, Nossa, mano. sério mesmo? Não Caraca, foi... Ai, sério. caralho. Tinha que acabar mano. bem, tinha que acabar Na legal. moral. Tinha que acabar assim, sério mesmo, velho. Bruh. Acompanhe no final de cada MaguilaCast quem está mais próximo de responder ao tribunal. Guimel e Jabulô. 2 pontos. Cleitão, Giovana, Húngaro, Léo e Rebeca. 1 ponto. Como qualquer órgão público, o tribunal vexatório, assim como o Rapidinhas, entrou em hiato de fim de ano com retorno previsto para janeiro. Audiências pendentes. Alone, 2 audiências, e Jabulô, 1 audiência. Obrigado pela cooperação, mantenha sua cidade limpa.